Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje nós vamos para a segunda parte do vídeo Correção para baixo fator de potência. Na primeira parte a gente apresentou a solução e agora nós vamos ver a fórmula para a gente calcular aquele capacitor para corrigir o fator de potência. Então, só para lembrar, né, no caso aqui no diagrama de potência, a gente tem o ângulo que é 23 graus e a gente não pode passar disso. Só que quando o motor ele vai ficando velho, a nossa potência reativa vai aumentando os gastos e, consequentemente, aumentando o ângulo aqui φ. E assim vai fazer com que o nosso fator de potência, que é o cosseno desse ângulo, vá ficar baixo. E a gente sabe que o fator de potência ele tem que ser igual ou maior que 92%. Então, o que acontece? A gente tinha aqui o esquema de uma carga indutiva, no caso o motor, né, que ele vai com o tempo ficando mais velho. E aí a gente tem que fazer o quê? Colocar um capacitor em paralelo com esse motor para que a gente corrija então o seu fator de potência que estava muito baixo. E hoje a gente vai aprender como é que faz o cálculo da fórmula. E olha aí, pessoal, a fórmula que a gente vai ter do capacitor vai ser exatamente essa daqui. Vai ser a potência ativa dada em watts vezes tangente de φ1, que é justamente o ângulo do fator de potência ruim, menos tangente de φ2, que é o ângulo do fator de potência padrão, que a gente sabe que é 23 graus. Fecha parênteses. Tudo isso dividido por 2π vezes a frequência da rede vezes a tensão de alimentação ao quadrado. A fórmula ela parece muito maluca, certo? Mas você vai ver que ela é tranquilo de a gente resolver. E falando nisso daí, então repetindo, né? Potência ativa dada em watts, φ1 que é o ângulo do fator de potência ruim, ou seja, quando ele está muito baixo, consequentemente ele vai ser maior do que 23 graus. φ2 é o ângulo do fator potência padrão, que é os 23 graus. E no caso aqui, F da frequência da rede e V a tensão em volts. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou apresentar uma solução, né, um problema real, e a gente vai mostrar também a correção desse problema. E aqui está um exemplo, pessoal. Uma empresa apresenta fator de potência de 85%. Sua potência ativa é de 40 kW, frequência de 60 Hz e rede trifásica de 380 volts. Vamos calcular o capacitor para a correção do fator de potência. Então, primeiro, recuperando a fórmula, né? Capacitor vai ser a potência ativa tangente de φ1 menos tangente de φ2 dividido por 2π vezes f vezes v ao quadrado. Perfeito? Bom, o que a gente tem no momento? A gente tem a potência total, a potência ativa dada em watts. A gente vai colocando aqui, ó. O capacitor vai ser potência em watts, 40.000. Então, 40 vezes 10 a terceira, vezes tangente de φ1, que eu ainda não tenho, tangente de φ2. φ2 não é o ângulo padrão do fator de potência atual, que no caso a gente sabe que é 23 graus. Então a gente já coloca aqui, ó, tangente de 23, dividido por 2π vezes f, que é 60 Hz, vezes 380, só ele, né, ao quadrado. Então a gente só está faltando aqui um probleminha, que é o ângulo φ1. Lembrando que fator de potência, como tem aqui mostrado, fator de potência, ele está na faixa de 85%. Só que a gente sabe que o fator de potência é o cosseno de φ, que é igual a 0,85. O que eu estou precisando aqui não é o cosseno do φ, eu estou precisando só do φ. Então eu preciso isolar esse cara aqui, esse elemento. Então o que a gente faz aqui? A gente vai fazer o seguinte: cosseno do φ, que é igual a 0,85, eu vou isolar esse φ. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar o cosseno. Quem que vai eliminar o cosseno? O inverso do cosseno. Então no caso aqui a gente pode perceber que na nossa calculadora ela tem o caso tem que ser uma calculadora, né, científica, que tem cosseno, seno e tangente. Você tem aqui seno, cosseno e tangente.
E em cima dele você tem seno a menos 1, cosseno a menos 1 e tangente a menos 1. Então a gente sabe que se você apertar a segunda função, que é o shift, e o seno ou cosseno ou tangente, você vai ter o inverso dos três, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, para eliminar esse cosseno, eu vou fazer o cosseno a menos 1 vezes o cosseno de φ. Ele vai cortar com ele, vai ficar só o φ. Só que se desse lado eu faço cosseno a menos 1, para manter a igualdade, desse outro lado eu também tenho que fazer cosseno a menos 1 de 0,85. Aí você fala, ai meu Deus, não, é tranquilo, não é a mesma coisa? Esse cara aqui é irmão gêmeo desse cara aqui, esse é igual a esse. Se eu coloco um chapéu nesse cara aqui, para manter a igualdade, eu também tenho que colocar um chapéu no seu irmão gêmeo, para manter a igualdade. Então é isso que a gente está fazendo aqui, certo? Se eu tenho que anular esse cosseno, eu vou multiplicar pelo inverso dele. Só que eu também tenho que fazer esse cosseno inverso do outro lado, para manter a igualdade, né? Então o que vai acontecer? Esses dois vão ser eliminados, vai ficar só o ângulo φ. E aí desse lado? Desse lado eu vou fazer o cosseno a menos 1 de 0,85. Se fosse só cosseno, o que você faria? Você não apertava 0,85 cosseno e dava o resultado? Nesse caso, como é o inverso dele, você vai fazer o inverso na calculadora. Então você vai colocar 0,85. Aí eu vou apertar o Shift, que é o inverso, e o cosseno. E olha o que eu vou ter aqui, ó. 31,78. Esse é o ângulo. 31, eu vou arredondar para 8 graus aqui, ó. Certo? Na prática, o que a gente observou? Que o ângulo do fator de potência que está ruim, ele logicamente tem que ser maior que 23 graus, que é o padrão, certo? Então, se der menor, você já sabe que errou em alguma coisa. Agora que eu já sei o ângulo dele, eu jogo aqui na formulinha. E é o que a gente vai fazer. Então, vamos lá, pessoal. Capacitor vai ser potência ativa, 40K, vezes 10 a terceira, vezes tangente de φ1, que antes eu não tinha, agora eu sei que é 31,8 graus, menos tangente de 23 graus, que é o padrão, dividido por 2π vezes 60 vezes 380 ao quadrado. Agora a gente vai colocar os resultados. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui, ó, vai ser 40 vezes 10 a terceira vezes. Eu vou fazer tangente de 31,8 primeiro. Então eu vou simplesmente apertar o tan e vai dar 0,62, né? Arredondando aqui. 0,62 menos tangente de 23. Aperto 23, tangente 0,42. Legal? Dividido por 2π. Vamos fazer já essa conta aqui, né? Então vamos fazer aqui embaixo aqui, ó. 2 vezes 3,14, que é o π, vezes 60, vezes 380 ao quadrado. Eu prefiro fazer assim, ó, vezes 380 vezes 380. Multiplicar o 380 duas vezes, né? Você vai ter esse número aqui, ó. Numerão grande, ó. 5, 4... Ih, apertei errado. Vamos fazer de novo, pessoal. A partir do aqui, ó. Então, de novo. 2 vezes 3,14 vezes 60 vezes os 380 vezes 380. Então, agora sim. 5, 4, 4, 0, 9, 9, 2, 0. Né? Tranquilo? Bom, agora a gente vai fazer esse menos esse. Então vai ficar, capacitor vai ser 40 vezes 10 a terceira vezes 0,62 menos 0,42 vai dar 0,2. Dividido por 54, 40, 9, 9, 20. 40 vezes 10 a terceira. Então vamos lá. 40 expoente a terceira vezes 0,2. 8.000. Dividido por 54, 40, 9920. E aí a gente vai fazer 8.000 dividido por 54, 40, 9920. E eu vou ter esse número aqui, ó, 1,47 expoente a 10 a menos 4, tá vendo?
Isso aqui não é em notação científica, que a gente sabe que tem que ser mili, micro, nano, né? Então você faz o quê? Eu tenho um botão na calculadora que eu chamo ele de engenheiro. Você vai perguntar para o engenheiro que notação que eu vou colocar. Então tá vendo esse botão aqui, Eng? Você aperta Eng, ó, ele já vai te dar automaticamente esse valor numa notação científica. Então ele põe, ó, 147 vezes 10 a menos 6, que a gente sabe que é quanto? Micro. Então o teu capacitor vai ser 147 microfarads. E é esse o capacitor que vai calcular o fator de potência, que a empresa vai ter que contratar uma outra lá para fabricar ele e corrigir assim o seu fator de potência que estava ruim. Beleza, então, pessoal? É isso daí, espero que vocês tenham gostado e a gente então encerra essa parte da correção do fator de potência. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Valeu!